começando mais um programa Bíblia Responde. É um prazer ter você aqui sintonizado conosco na nossa programação desse dia. O programa A Bíblia Responde, ele tem o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre tem uma oportunidade de ter uma resposta à luz da Bíblia. E para responder essas e outras perguntas, conosco nesse dia, pastor João Carlos Hermosa, o nosso pastor. Pastor, é uma alegria. Graças a Deus. Todos vocês tenham um bom dia. Esse dia é o dia que fez o Senhor e nós estamos alegres nele. Amém? Nós estamos aqui, sempre com a Bíblia Responde. E nós, como sempre fazemos, escolhemos 3 perguntas que as pessoas nos mandam para poder responder aqui, para o nosso pastor responder. E a primeira pergunta desse dia vem da Ana Maria. Ela pergunta: por que Deus permitiu que Adão pecasse? Ana Maria, um abração para você, toda a sua família, tá certo? Espero que nesse dia que a Bíblia Responde chegar aí na tua casa, você se cerque com os seus para ouvir esta resposta. Muito obrigado pela pergunta. Por que Deus permitiu que Adão pecasse? Então, querido irmão Anderson e Ana Maria, a pergunta está na interferência de Deus. Se Deus podia interferir na escolha de Adão. A palavra é permitir. Então a resposta é: a questão não é Deus que permitiu, mas sim na escolha do homem. E a Bíblia responde, irmão Anderson, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim: e Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comer, certamente morrerás. Então, Ana Maria, observe bem como que Deus se coloca. Deus é um ser livre, e Ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e deu nele o seu espírito, e do seu espírito o homem se tornou alma vivente. Mas Ele não robotizou este homem. Este homem podia escolher. Então, não é que Deus permitiu na questão assim, eu vou interferir. Não, Deus deu liberdade ao homem, escolha. Então Deus não interfere. Nós como seres humanos temos a felicidade de termos um Deus que não fez-nos autômatos, Ele nos fez livres para escolher. Por que Deus permitiu? A ação de Deus aqui é totalmente neutra. A ação foi do homem, foi ele que quis. Ele que escolheu comer da árvore da ciência do bem e do mal. Obrigado, Ana Maria. Fica com Deus, um abração para você e toda a sua família. E manda outra que nós estamos aqui com a Bíblia Responde. E nós vamos para a nossa segunda pergunta. A segunda pergunta vem da Catarina Vitória. Ela pergunta: se Deus nos ama, por que nós sofremos? Catarina Vitória. Ô Catarina, que prazer, e o seu nome é todo especial, tem vitória. Que seja um dia de vitória para você, para toda a sua família, seus familiares. Muito obrigado por essa pergunta. Eu vou tratar desta pergunta, irmão Anderson, sem olhar Jó, sem olhar o sofrimento na questão de Jó, que é uma questão que foi a vontade de Deus. Mas eu vou olhar aqui no princípio do sofrimento, tá certo? Se Deus nos ama, por que sofremos? A Bíblia responde que o sofrimento não veio de Deus. Sim, não veio de Deus, mas da escolha dos homens. E a Bíblia responde, irmão João Anderson, Gênesis capítulo 3, e eu vou pedir aqui para o Montes ler espaçadamente. Vai ler o versículo 16, o 17 e o 18. Diz assim: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás delas,
Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Você observou aí, irmã Vitória, o seguinte, que o sofrimento não veio de Deus, mas sim da escolha errada do homem. O sofrimento veio do pecado. É claro que quando Deus criou, observe no versículo 16, lê de novo aí, por gentileza. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Observe que a palavra aí, que o escritor escreveu no livro do Gênesis, saiba que o livro do Gênesis é um livro em construção. Ele diz assim, multiplicarei. Isso quer dizer, irmão Anderson, que antes do pecado já havia dor. Uma dor, um Adão poderia uma hora trombar lá numa árvore, não é? Tá certo, se chocar com um daqueles animais, ia haver uma dor, mas era uma dor suportável. Mas depois do pecado, a dor foi e aí veio o sofrimento. Então, a sua pergunta é, se Deus nos ama, por que sofremos? Deus nos ama tanto que nos fez sem sofrimentos. O sofrimento é uma consequência da escolha do homem, o pecado. E observe, Vitória, que o sofrimento se deu na mulher, no homem, na terra e em toda a criação do homem. Então, esta é a pergunta e a Bíblia está te respondendo. A Bíblia responde que o sofrimento não veio de Deus, mas da má escolha do homem. E nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Vamos para a nossa última pergunta, que vem da Fernanda Souza. Ela pergunta o seguinte: a oração deve ser incessante ou curta? Ô Fernanda, um abraço para você, para toda a sua família. Muito obrigado por enviar a sua pergunta. Esperamos muitas outras, não é? E ela fala de um momento muito especial que é a oração. E a sua pergunta é: a oração deve ser incessante ou curta? E nós vamos deixar a Bíblia responder. O primeiro versículo é Lucas capítulo 18, versículo 1, irmão Anderson. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então Jesus está falando aqui da viúva. E Jesus está ensinando que a oração deve de ser perseverante, até que se receba. No caso, aquela mulher insistentemente foi ao juiz, até que o juiz lhe atendeu. Então a oração aqui, ela deve de ser perseverante até você receber. Agora saiba o que você vai pedir, porque nem todo pedido na oração Deus atende. Ele atende aquilo que é o bem para você. Agora vamos para um outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nos diz assim: orai sem cessar. Então, como que eu oro sem cessar? Porque a oração é uma ação. Tudo que eu faço como crente, como aquele que crê em Deus e que é para o bom e para o bem, glorifica a Deus. O trabalho é uma oração. Até o meu lazer, como ação, não é de felicidade, é uma oração. Então, orar sem cessar é saber que esse Deus que me deu a oportunidade de viver, eu faço tudo para o bem. Isto é uma oração. Então, sendo a oração uma ação, tudo que eu faço glorifica a Deus. E tudo que glorifica a Deus é uma ação, oração. Então eu glorifico trabalhando, eu glorifico negociando, eu glorifico conversando, eu glorifico passando as mensagens no WhatsApp, no Facebook. Tudo aquilo que é ação para edificação é oração. E Deus recompensa-nos com isto. Agora existe um versículo na Bíblia, Fernanda, lá no livro de Josué, capítulo 6, capítulo 7, versículos 6 ao 10, irmão Anderson. Josué, capítulo 7, versículos 6 a 10. 7 do 6 ao 10. Diz assim: e disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão
para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos cometeramos como ficamos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra, e então farás o teu grande nome. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Observou aí, Fernanda, que não era momento de orar. Era momento de observar o porquê que eles não conquistaram Ai. Jericó já havia caído, mas Ai, que era bem pequenininha, não caiu. Por quê? Porque havia pecado no meio do povo. E Josué foi orar. Não era hora de orar, era hora de consertar. Então a sua pergunta é: a oração deve ser incessante ou curta? Se você está orando em busca de algo que vai ser para benefício seu e glorificar a Deus, ore até que receba. A atitude da viúva. Outra coisa, a minha oração no sentido que eu devo de orar em todo o tempo, 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar, que tudo que eu faço como ação, que é bom e para o bem, é uma oração. E que existem momentos na nossa vida que não é oração, é ação. Ação de consertar. Que Deus abençoe vocês. Olha, eu vim hoje aqui com a minha Bíblia do Peregrino. Uma linda Bíblia. No dia passado da nossa Bíblia Responde, eu vim com a Bíblia de América. E hoje eu vim com a Bíblia do Peregrino. E ela tem em português. Esta é em castelhano. Adquira e vai ler a Bíblia, porque a Bíblia é a resposta de Deus para o maior questionamento do ser humano. Deus abençoe. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas você tem uma dúvida, se você tiver aí uma pergunta, entre em contato conosco. Será um prazer responder a sua pergunta através da palavra de Deus, porque aqui, como nós sempre dizemos, você pergunta e a Bíblia responde. Deus te abençoe, até a próxima.